os nossos avisos. E agora eu quero te chamar para a palavra de Deus. Quantos amam? Quantos amam a palavra de Deus? A Bíblia diz, não só de pão o homem viverá, mas de quê? De quê mesmo? Toda palavra que procede da boca de Deus. Onde é que está isso? Na Bíblia, né? Está na Bíblia, bispo. Mateus 4, Mateus capítulo 4, né? Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quem é que falou isso? Quem é que falou? Jesus. E para quem que ele falou? Para quem? Para o diabo. Foi lá no deserto, Jesus estava sendo tentado pelo inimigo, e o inimigo falou para ele, olha, você não é o filho de Deus? Pega essas pedras aqui e transforma ela em pães, porque Jesus estava jejuando há 40 dias, não comia nada, né? Você está com fome, eu estou vendo que você está com fome, está abatido, transforma essas pedras aqui em pães. E Jesus falou, não só de pão o homem viverá, respondendo para Satanás, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então vamos para a palavra do Senhor? Pega a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, a espada. A Bíblia é a espada do crente, né? A sua espada é uma Bíblia física ou é uma Bíblia de celular, uma Bíblia no tablet? Onde é que está a sua espada? Se for no celular, pega o celular, abra aí na Bíblia, só na Bíblia, tá? Não vai ver outra coisa não. Se for a Bíblia física, quem está com a Bíblia física aí? Quem está? Aí, ó, eu gosto é desses, eu gosto é desse. Eu estou pregando sem a minha, mas a minha está ali, do lado da bispa. Eu não venho para a igreja sem a minha espada de jeito nenhum, irmãos. Romanos capítulo 8. Abra aí comigo a sua Bíblia, Romanos capítulo 8. Vamos ler o versículo 37. Vai ser projetado aqui também no telão. Você que está em casa, acompanha aí conosco, pega a sua Bíblia também, né, e participe aí ativamente daquilo que Deus quer falar com você na noite de hoje. Quem já achou aí Romanos 8, diga amém. Verso 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você diz amém para essa palavra? Preste atenção no que Deus está dizendo para você nessa noite, irmãos. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Tira aí o somos e põe eu sou mais que vencedor. Eu sou. Essa palavra é para cada filho de Deus, é para você, meu irmão, é para você, minha irmã. Agora, em quais coisas? Ele está dizendo em todas essas coisas. Em quais coisas nós já somos mais que vencedores? Se você olhar no verso 35, está dizendo aí, ó, sobre a tribulação, sobre a angústia, sobre a perseguição, sobre a fome, sobre a nudez, sobre o perigo, sobre a espada. Então, sobre todo tipo de situação adversa, nós já somos, segundo essa palavra de Deus, nós já somos mais que vencedores. Não é que nós seremos um dia, não, nós já somos. Diga comigo assim, eu já sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Que bênção. Que bênção. Essa afirmação, ela é fantástica, querido. Porque não importa o momento que você esteja vivendo. Não importa a circunstância que você esteja enfrentando na sua vida nesse momento. Não importa. No seu casamento, na sua vida profissional, no seu ministério, você que abraçou o chamado de Deus, de coração aberto, né? Não importa as resistências que se levantaram contra você. Ele está dizendo que você já é mais que vencedor. Permita essa palavra entrar na sua mente, querido. Permita essa palavra entrar no seu coração. O inferno inteiro pode se levantar contra você, mas você já é mais do que vencedor.
mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa epístola aos Romanos é uma epístola paulina. Isso quer dizer que é uma epístola que foi escrita pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo escreveu essa epístola aos Romanos por volta do ano 57 da era cristã, ou depois de Cristo, 57 DC. E nessa epístola, o apóstolo Paulo, ele procurou anunciar a boa notícia da salvação por todo o Império Romano. Paulo tinha um peso no coração dele, ele queria levar a mensagem do Evangelho, do amor de Deus, das boas novas em Cristo Jesus, por todo o Império Romano. E o Império Romano, queridos, naquele tempo ele estava no seu auge. Várias nações daquele tempo estavam debaixo da autoridade, do governo, do domínio do Império Romano. E Paulo, cheio do Espírito Santo, cheio do fogo de Deus, ele tinha esse peso no coração dele. Paulo queria evangelizar todas as cidades, todas as regiões do Império Romano. E Paulo, então, ele escreve essa carta. E neste livro, Paulo faz uma exegese do plano da salvação com muita propriedade. Muita propriedade. Romanos, esse livro, essa carta, essa epístola, ela se tornou um tratado teológico, bíblico, da salvação pela fé. Algo extraordinário. Paulo, nessa epístola, ele, de uma forma muito concisa, muito prática, muito clara, ele trata de assuntos muito importantes no que diz respeito ao Evangelho do Senhor Jesus, a obra de Deus por meio de Jesus. Então ele faz aqui uma explanação completa e ordenada da mensagem do Evangelho. E essa carta aos Romanos, ela originalmente foi endereçada aos romanos, porque Paulo queria ir a Roma pregar, mas antes que ele fosse, ele escreveu essa carta, e ele foi depois. E Paulo, quando foi a Roma, ele não foi da maneira que talvez ele tivesse imaginado que seria, porque Paulo foi a Roma levado como prisioneiro. Paulo ficou 2 anos pregando em Roma, em uma prisão. Talvez não era isso que Paulo imaginasse. E você acha que pelo fato de Paulo ter ido como prisioneiro e ficado preso aqueles 2 anos, ele desistiu do propósito que Deus colocara no coração dele? Não. Paulo, mesmo da prisão, continuou pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Glória a Deus! E nessa epístola, Paulo, então, ele mostra que todos, judeus e gentios, precisam da salvação, pois todos pecaram e estão afastados de Deus. É por isso, queridos, que nós temos que nos esforçar ao máximo para pregar o Evangelho. É por isso que nós não podemos perder uma oportunidade como essa, que se abriu para nós como igreja naquela escola. É por isso, mulher, que você não pode perder a oportunidade que foi dada a você, nesse congresso de mulheres, de trazer pessoas, mulheres do seu relacionamento, que não são cristãs, que não são crentes ainda. Mas de repente você fala assim: bispo, mas eu não estava nem pensando em vir. E eu te falo, você vai perder a oportunidade de vir, de ser abençoada e ainda de ganhar uma pessoa para Jesus? Eu te pergunto. Paulo, preso, não desistiu do propósito dele de pregar o Evangelho. Diga um amém aí, querido. E nessa epístola aos Romanos, então Paulo nos mostra como Deus, por causa do seu grande amor, como Ele salva as pessoas que creem em Cristo, o seu Filho amado. E é isso que eu quero te mostrar. No capítulo 1, no verso 16, diz assim: o Evangelho é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O mundo daquele tempo era dividido entre judeus e o restante. O grego aqui simboliza todos os demais povos. E os anos se passaram, os séculos passaram, a população mundial aumentou no mundo todo, as nações se formaram, e gregos ali significa também os brasileiros, judeus e todo o restante do mundo. Ele está dizendo que o Evangelho é o poder de Deus. Fala comigo assim, poder de Deus. Para a salvação, fala, para a salvação de todo aquele que crê. Fala que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então, a salvação vem o quê? Pela fé. Por crer aonde? No Evangelho das boas novas de Deus em Cristo Jesus. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado, porque se o Evangelho não for pregado, como que as pessoas vão aceitar Jesus? Como? Agora, eu quero concentrar com você, eu fiz esse preâmbulo, falando sobre Paulo, sobre o livro de Romanos, mas eu quero concentrar com você no capítulo 8. Esse capítulo 8, então, ele é fantástico. Todo o livro de Romanos, como eu disse, ele é um tratado teológico maravilhoso. É uma teologia bíblica, não é uma teologia humana, é uma teologia 100% bíblica. Paulo era um estudioso da palavra de Deus. E Paulo, pela revelação do Espírito Santo, então ele consegue traduzir as coisas do Velho Testamento, e ele traz nas suas epístolas, esta de Romanos é uma, aos Efésios, aos Gálatas, as demais epístolas que Paulo escreveu. Paulo traz as coisas do Velho Testamento numa linguagem contextualizada, moderna, inteligente, que todos nós podemos entender. E o capítulo 8, que nós lemos o versículo 37, que é onde a palavra declara, somos mais que vencedores. E o tema dessa mensagem é, mais que vencedores em Cristo Jesus, amém, amados? Põe a mão no seu coração e fala, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Não, fala com fé, fala, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Fala de novo, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aplauda o Senhor, querido. Glória a Deus. Agora, essa afirmação do versículo 37, que diz que nós somos mais que vencedores, ela tá embasada em quê? Em que Paulo embasa essa afirmativa? Por que Paulo fala que nós somos mais que vencedores? Aonde Paulo viu isso? Da onde Paulo tirou isso? Qual é o fator que permite nós termos essa perspectiva para as nossas vidas e declararmos que somos mais do que vencedores, e mais do que declararmos, vivermos como mais que vencedores? Aonde Paulo embasou isso? Veja comigo o versículo 34, aí do capítulo 8. Verso 34. Diz assim, quem os condenará? Ele está fazendo uma pergunta, falando sobre mim e sobre você. Quem nos condenará? Quem te condenará? Aí ele responde, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Onde é que Jesus está? Aonde que Jesus está, irmãos? À destra de Deus, amém? Não é isso que a palavra disse? Nesse versículo? E o que ele está fazendo? Intercedendo. Deus abençoa a Laila. Abra aquela cirurgia que ela precisa. Deus abençoa a Divina. Deus abençoa a Stephanie, Senhor. Deus abençoa a Kira.
Deus abençoa o Emerson, a Stephanie. Deus abençoa o José Dorian. Pai, ele está falando lá com o Pai. Ele está intercedendo. E ele não intercede no atacado, ele intercede no varejo, por cada pessoa individual, porque ele sabe o nome de cada um dos filhos. Ele sabe o seu nome, querido. Então Jesus está intercedendo por nós o tempo todo diante do Pai. Mas olha, antes de Jesus ser esse intercessor, antes de Jesus ressuscitar, Jesus morreu. Jesus morreu. No nosso lugar, ele pagou um preço. Por isso ele fala, é Cristo Jesus quem morreu. Nós sabemos que ele ressuscitou, porque se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, ele não poderia fazer nada por nós, irmãos, porque ele estaria morto. Mas Jesus não é um Deus morto, Jesus é um Deus vivo. Ele morreu, mas ele venceu a morte, ele ressuscitou. Agora, observe então que ele diz que foi Cristo Jesus quem morreu. E eu quero que você entenda isso aqui. É muito importante a gente entender o que significa a morte de Jesus no plano de Deus. Quando a raça humana pecou em Adão lá no Éden, Deus não ficou de braços cruzados. Deus não foi pego de surpresa. Deus já tinha um plano. Deus já tinha um plano. Um plano que já estava estabelecido no conselho da divindade. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, na eternidade, já tinha estabelecido este plano. Então, querido, nós estudamos na palavra, primeiro ponto que eu quero falar para você e chamar a sua atenção aqui sobre a morte de Jesus. Nós estudamos na Bíblia, nos Evangelhos, que o Senhor Jesus morreu. E ele morreu de uma maneira incomum. De uma maneira incomum. Jesus não morreu uma morte como qualquer um morre. O lugar da morte de Jesus, a maneira da sua morte, tudo o que acompanhou a morte de Cristo, como o terremoto, as trevas, o véu que se rasgou, as ressurreições dos mortos. Lá em Mateus capítulo 27, você vai ver tudo isso que eu estou te falando aqui. Eu não vou abrir, mas se você quiser ver depois, você vai ver que na hora que Jesus morre, os céus se escurecem, há um terremoto, muitos santos são ressuscitados e entram na cidade de Jerusalém, naquele exato momento que Jesus expirou e entregou o Espírito dele. Então, a morte de Jesus foi uma morte que ninguém tinha morrido daquela maneira antes. E tudo isso mostrou para nós que nunca houve uma morte como a morte de Jesus. Nunca houve uma morte como a morte de Jesus, com tantos sinais de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Senhor Jesus morreu para cumprir um propósito de Deus. Fala comigo assim, cumprir um propósito de Deus. A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho ao mundo para ser o Salvador, e Deus não o poupou do sofrimento que ele teria que passar. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Primeiro é no capítulo 8 de Romanos, no verso 32, olha aí comigo. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou. Ele entregou Jesus por você, amém, amados? Deus entregou Jesus por você. É o que ele está dizendo aqui, por todos nós. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Às vezes você acha que Deus não quer abençoar você em alguma área, ou Deus está demorando para te abençoar. Mas a indagação aqui, a pergunta aqui é, aquele que entregou o seu Filho, não nos dará juntamente com ele, graciosamente, todas as coisas? Se Deus já deu o mais precioso bem que ele tinha, ele não pode abrir uma porta de emprego para você, irmão?
Ele não pode te dar uma esposa ungida, abençoada, linda, maravilhosa, mulher de Deus? Um marido maravilhoso, minha irmã, trabalhador, que ganha dinheiro, que levanta cedo, que vai para a lida, né, e que traz o sustento para dentro de casa? Pode. Homem de Deus que prega o evangelho, que evangeliza, que ganha pessoas para Jesus? Pode. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, é o que diz a palavra. Ou seja, preste atenção no que eu vou te dizer. O pai, ele deu ao filho um cálice amargo. Deus deu a Jesus um cálice amargo. Soltou a espada contra o pastor. E tem um profeta do Velho Testamento que declara isso, Zacarias. E eu quero que você veja comigo Zacarias 13, e o verso 7, que diz assim: desperta, ó espada, contra o meu pastor. Coloca para mim ali, 13, 7 de Zacarias. Desperta, ó espada, contra o meu pastor, e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Esse texto do profeta Zacarias está falando que ia chegar um tempo que uma espada feriria o pastor. E Jesus, lá em João capítulo 10, ele diz: eu sou o bom pastor. E foi a espada do próprio Deus que feriu o seu filho Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele cita essa passagem de Zacarias, em Mateus 26, 31, quando Jesus estava no Getsêmani, perto de ser preso pelos romanos, ser levado para todo aquele momento de dor que ele passou, de flagelo, de chicotadas, de colocar a coroa de espinho na cabeça de Jesus, e depois ele ser levado à morte na cruz. Em Mateus 26, 31, Jesus diz assim: está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Jesus estava preparando os discípulos para o momento que se seguiria. O pastor, que era ele, Jesus, seria ferido, e os discípulos se dispersariam. E queridos, foi isso que aconteceu. Quando Jesus foi preso pelos romanos lá no Getsêmani, quando Judas, um dos 12 de Jesus, chegou e beijou Jesus do lado, os romanos o prenderam e os demais discípulos fugiram, com medo. Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então olha aqui o que aconteceu com Jesus, já estava estabelecido no plano de Deus. Não foi por acaso, foi um propósito estabelecido pelo céu. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 14 até o 17, Jesus fala sobre os sofrimentos que ele iria passar para nos garantir salvação e vida eterna. E a possibilidade de sermos mais que vencedores, que é o que Paulo diz lá em Romanos 8,37, que eu quero nessa noite que você entenda, que não importa que circunstância que envolva a sua vida, que esteja envolvendo agora, ou que venha envolver a sua vida no futuro, você é um mais que vencedor. A sua identidade é essa em Cristo, meu irmão. E enquanto você estiver em Cristo, você será sempre mais que vencedor. Amém ou não? Vá comigo para João 3,14. Diz assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus que está falando isso aqui. Como é que Moisés levantou a serpente no deserto? Que passagem é esta que Jesus está declarando aqui? É uma passagem quando os filhos de Israel pecaram, Deus permitiu que as serpentes no deserto viessem e os picassem. Aqueles que eram picados estavam morrendo pelo veneno das serpentes. E aí Moisés clama ao Senhor, e Deus manda ele levantar uma haste, que era como uma cruz. E ali Deus mandou que Moisés pregasse uma serpente,
uma imagem de uma serpente de bronze, produziram uma serpente de bronze, Moisés pregou na cruz. Sabe o significado daquilo? Quando Jesus foi prego na cruz, pregado na cruz, crucificado, ele estava crucificando a serpente, que é Satanás. Por isso Jesus diz, do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê, tenha a vida eterna. Verso 15, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha o que, igreja? E o 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Digam glória a Deus, igreja. Aplaudam ao Senhor, aplaudam ao nosso Deus bem forte. Quem nos garante que nós sejamos mais que vencedores nessa vida é o Senhor Jesus, é o sacrifício de Jesus, é a morte de Jesus. Jesus na morte abriu um caminho de vitória, porque na sua morte ele venceu o inferno, ele venceu Satanás, ele venceu os demônios, ele venceu as trevas, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Jesus morreu de livre e espontânea vontade. Ele se deu voluntariamente. Ele se sacrificou voluntariamente. Assim como Isaac, o filho de Abraão. Lembra lá no capítulo 22 de Gênesis? Abraão, Deus pede para ele sacrificar Isaac, ele sai para o monte Moriá. Ele leva Isaac com ele. Isaac tinha 8 anos de idade, mais ou menos, era uma criança. E Deus falou para Abraão, sacrifica-me o teu único filho a quem você ama. E Abraão pegou aquele menino e estava levando ele. E o menino não sabia que ele era o sacrifício. No meio do caminho o menino pergunta, pai, o senhor está trazendo a lenha? O senhor está trazendo o cutelo que era para sacrificar o animal? Mas cadê o sacrifício? E Abraão olha para Isaac, Isaac inocente, uma criança, imagina uma criança de 8 anos perguntando algo para um pai. E Abraão responde, Deus proverá, meu filho, Deus proverá. E Abraão não sabia o que Deus iria fazer, mas Abraão estava onde, querido? Na fé, porque ele era o pai da fé. Quando ele chegou lá no alto do monte, Abraão ainda não sabia o que iria acontecer. Ele preparou o altar e o menino está lá olhando o pai fazendo aquilo. De repente o pai chama o menino, vem Isaac, vem aqui meu filho. O que foi, pai? Você é o sacrifício, deita aqui em cima desse altar. E Isaac deitou naquele altar. Isaac não fugiu, Isaac não deu birra, Isaac não chorou. Isaac deitou naquele altar. E Abraão, a Bíblia diz, levanta o cutelo para matar o menino. Estava aqui, ó, e o menino lá. E ele enfiar aquele negócio no menino para sacrificar o menino para Deus. E uma voz do céu veio, Abraão, Abraão, não faça isso, porque eu sei que você me teme. E Abraão olha para o lado, tinha um animalzinho preso nos arbustos pelo chifre. Abraão foi lá e pegou aquele animal, tirou Isaac do altar, colocou ali o animalzinho, sacrificou aquele animal. Mas o que eu quero te mostrar é que Isaac, quando soube que ele era o sacrifício, ele não fugiu. Ele falou, amém, meu pai, estou aqui. Jesus não fugiu do sacrifício de Deus. Ele se ofereceu voluntariamente. Por mim e por você. Que bênção, irmão. Que bênção. Oh, glória a Deus. O Senhor Jesus, ele morreu então em cumprimento de todos os sacrifícios. Ele foi o último e o maior de todos os sacrifícios. A Bíblia, no Velho Testamento, ela mostra um monte de sacrifícios de animais. Era parte do culto, da adoração do povo de Israel. Mas Jesus, então, ele foi o sacrifício perfeito. Todos os sacrifícios anteriores de animais apontaram para Jesus e findaram em Jesus. Eu quero te mostrar isso na Bíblia, em Hebreus 9. Hebreus 9, de 11 a 14. Hebreus 9, de 11 a 14. Verso 11 diz, quando porém veio Cristo, como sumo sacerdote, dos bens já realizados,
mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O sangue de Cristo é muito superior, é o que diz a palavra aqui nesse texto, desse capítulo 9 de Hebreus, ao sangue daqueles animais. O sangue daqueles animais apontava para o perfeito sacrifício, que era o sacrifício de Jesus. Tanto que depois de Cristo, cessou o sacrifício de animais em Israel. Ele é o sacrifício perfeito. Ele conquistou para você, meu irmão, para você que está em casa, o direito de ser um mais que vencedor. De você ser um mais que vencedor. Por fim, queridos, o Senhor Jesus, Ele morreu como substituto. Carregou os pecados de toda a humanidade no seu corpo, quando foi à cruz, o meu e o seu pecado, e de toda a humanidade. Hebreus 2:9 diz assim, olha, vemos todavia aquele que por um pouco de tempo, tendo sido feito menor que os anjos, quando Jesus estava aqui como homem, ele se tornou menor que os anjos. Menor que os anjos. Por causa do sofrimento e da morte, passou por sofrimento e morte. Ele foi coroado de glória e de honra, depois que ele ressuscitou, para que pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Por todo homem. Por mim, pela Laís, pelo Daniel, pelo André, pela Karina, pelo pastor Ciro, pela bispa Carmen, pelo João Paulo, pelo irmão José, por todo homem, por todos nós. Glória a Deus! Queridos, para concluir essa mensagem, nós estamos esperando o resultado das eleições. Esperamos que o presidente Bolsonaro seja reeleito em nome de Jesus. Mas uma coisa eu sei, queridos, o Senhor da nossa vida é Deus. O Senhor da nossa vida é Jesus Cristo. O Senhor das nossas casas é o Senhor. Haja o que houver, queridos, o Senhor tem compromisso de cuidar da sua igreja, de cuidar do seu povo. Olha, Jesus passou por tudo isso que eu te falei, e tudo isso era propósito de Deus. Ele sofreu, Ele morreu para nos dar o quê? Esperança da salvação e da vida eterna. E é nessa esperança que nós somos fortalecidos e nós nos tornamos mais que vencedores. E é por isso, por causa dessa esperança, que nós podemos dizer com toda certeza e com toda fé, que nós somos mais do que vencedores e que nós já temos a vitória completa na nossa vida, se nós permanecermos com Cristo até o fim, em nome de Jesus. Nós temos vitória sobre o pecado pela graça de Deus, nós temos vitória sobre Satanás pela palavra de Deus, nós temos vitória sobre o mundo por meio da fé, nós temos vitória sobre as circunstâncias da vida, angústia, medo, insegurança. Nós temos vitória sobre o medo da morte, e a palavra de Deus nos garante lá em Apocalipse 3:21, que grande será a recompensa do vitorioso, daquele que permanecer firme na vitória de Jesus até o fim. Eu quero chamar os músicos aqui, quero ler Apocalipse 3:21 com você, para encerrar essa mensagem. Eu quero deixar essa mensagem com você, no seu coração. Guarda ela no teu coração, querido. Guarda ela, carrega ela com você o tempo todo.
Fique firme na fé, não deixa nada te abalar, não deixa nada fazer com que você se intimide. Apocalipse 3:21 diz: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Amém? Você diz amém para essa palavra? Assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Uau! Aleluia! Aplauda ao Senhor por isso, irmão. Você já imaginou você assentado no trono junto com Jesus? Mantenha a sua fé, mantenha a sua aliança com o Senhor Jesus. Não desista de servir a Deus, não desista de andar com o Senhor, não deixe as circunstâncias vencerem você. Jesus já nos advertiu que no mundo teríamos adversidades, no mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tem de bom ânimo, Jesus disse, eu venci o mundo, e é com Ele que nós vencemos. Sabe, eu sempre digo que um dos maiores inimigos que nós temos, ou o maior inimigo que nós temos, não é Satanás, sabia? É a nossa carne, nossa arrogância, a dureza do nosso coração. Muitas vezes, nós nos tornamos tão duros, tão críticos, ácidos, reagimos mal às situações com aqueles que estão perto de nós, machucamos quem está do nosso lado. A nossa carne é um grande inimigo. Jesus disse que nós teríamos que pôr essa carne na cruz. Aquele que quer vir após mim, todo dia negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para você ter vitória e ser mais que vencedor, você precisa entender o sacrifício de Jesus, e você precisa se unir a Jesus, e pela fé, viver aquilo que Jesus conquistou para você. Fique em pé no seu lugar, fique em pé no seu lugar, fique em pé no seu lugar, querido. Dê glória a Deus, dê aleluia, aleluia, aplauda ao Senhor, diga Jesus eu te amo, diga Jesus obrigado. Feche os seus olhos, põe a mão no teu coração, agradeça a Deus pela palavra que você recebeu hoje. Haja o que houver, querido, a que preço for, você é um mais que vencedor. Creia nisso, viva isso para a glória de Deus, viva isso todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ela é maravilhosa, ela é vida, ela é poderosa, ela é eficaz, ela nunca volta vazia. A tua palavra é que nos conduz a cada dia, Senhor, para vivermos tudo aquilo que o Senhor já conquistou para nós. Eu renovo nessa noite a minha aliança com o Senhor, eu renovo nessa noite o meu compromisso de fé, eu renovo nessa noite o meu compromisso de viver a minha vida para a tua glória. Diga isso para Deus, querido, diga isso para o Senhor Jesus. Eu renovo a minha aliança com o Senhor nessa noite. Fala para Ele, fala: Senhor Jesus, eu renovo a minha aliança com o Senhor, para viver uma vida de santidade, para viver uma vida, Senhor, de vitória, na tua força e no teu poder, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos querem viver isso? Quantos querem viver uma vida de vitória, ser mais que vencedor? Eu quero te ungir, eu quero te ungir, querido. Sai do seu lugar, vem aqui para o altar. Se você quer isso, quer essa unção na tua vida, vem para o altar, vem aqui na frente, vem aqui. Aleluia. Você vai receber a unção para você permanecer firme e ser mais que vencedor, em nome de Jesus. Quero chamar nossos líderes aqui que estão autorizados a ungir conosco, nossos pastores, em nome de Jesus. Enquanto isso, nossa banda vai louvando ao Senhor. Feche os seus olhos, querido, alguém vai te ungir. A palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus.
maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Poderoso esse nome é, quão maravilhoso é o nome de Jesus, Meu Rei, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu se adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Aleluia. Você diz amém? O nome de Jesus está acima de todo nome. Querido, talvez tenha alguém aqui que você precisa fazer a sua aliança com Jesus. Talvez tenha alguém aqui que você está em dúvida se você é salvo ou não. A Bíblia fala que Jesus veio salvar os perdidos.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. Jesus não veio julgar, Jesus não veio condenar, Jesus veio salvar. E Ele provou o amor de Deus por nós, morrendo na cruz no nosso lugar. Eu quero dar oportunidade para você que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ou alguém que de repente você desviou. Você andou com Jesus um tempo e desviou dos caminhos do Senhor. Mas hoje você quer voltar para a presença de Deus. Quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ou retornar para Jesus? Levanta a sua mão onde você estiver, bem alto assim. Tem alguém? Eu quero te ver. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e quero abençoar a sua escolha e a sua decisão nessa noite. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, convidar Jesus para ser o Senhor e o Salvador da sua vida? Tem alguém? Tem alguém? Não fique com vergonha, querido. Se você orou, se você quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão, nós queremos te abençoar e nos alegrar com você. Amém. Ok, então tá bom. Então nós vamos orar, vamos finalizar nosso culto. Tem algum pedido de oração aí para a gente orar? Não? Amém. Vamos finalizar nosso culto então, encerrar esse culto de hoje. Levanta a sua mão, eu quero te abençoar. Aleluia. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela nunca volta vazia, ela sempre cumpre um propósito. E hoje nós aprendemos neste capítulo maravilhoso de Romanos 8, meu Deus, que pelo sacrifício do Senhor, pela tua morte de cruz, o Senhor pagou o preço para que nós vivamos uma vida de vencedores, de mais que vencedores. É isso que nós somos, mais que vencedores. E eu quero declarar que a tua igreja, que o teu povo, que os teus filhos, os nossos jovens, os nossos casais, são mais que vencedores. E nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu abençoo o teu povo, Pai, tua igreja. Dá a cada um aqui uma semana de bênção, de vitória. Senhor, que a nossa semana seja maravilhosa. Que as nossas atividades sejam coroadas com a tua bênção e com a tua presença. O culto de terça, o tal na quarta-feira, o evangelismo na escola, Teotônio Vilela na quinta-feira. Tudo que vai acontecer essa semana, nós colocamos diante do Senhor. Abençoa o teu povo em casa, no trabalho, no ir e vir, em todos os momentos. E nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Diga amém aí, querido. Diga glória a Deus. Aplauda ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito do Senhor te acompanhe. Deus te abençoe, querido. Um grande abraço. Morte vencer.